Olá, abençoados! Sejam bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel e estamos juntos mais uma vez em um vídeo. Hoje eu tenho uma pergunta muito interessante, uma pergunta que com certeza é a dúvida de muitos, né? Esse abençoado me procurou no WhatsApp e me fez a seguinte pergunta: afinal, estas pessoas que hoje estão aí em práticas carnais, como aqueles que se entregam a uma vida dissoluta, por exemplo, vivem se prostituindo, né? Vivem adulterando, vivem bebendo, se drogando, elas estão salvas, sempre salvas? Vamos começar a responder essa pergunta olhando primeiramente sobre a nossa ótica. Nós temos uma ótica de entendimento do que seja um senso de justiça e o seu julgamento, certo? Então é comum nós, seres humanos, sempre agradar aquelas pessoas que fazem as coisas certas. Por exemplo, nossos filhos. Sempre quando nossos filhos cumprem tudo bonitinho, o que nós fazemos? Nós os presenteamos, nós os abençoamos. Um exemplo prático disso: você manda seu filho na cozinha tapar a panela. Meu filho vai lá e tapa a panela do feijão. Aí o seu filho vai lá, tapa a panela do feijão. O que ele mais faz? Ele lava a louça da sua esposa, ele passa um pano no chão e ainda limpa o fogão. Quer dizer, ele superou suas expectativas. O que você vai fazer com esse teu filho? Você vai abençoar, não é verdade? Então, nós, seres humanos, nós temos esse pensamento, nós agimos pela meritocracia. A meritocracia humana é que motiva abençoar ou não abençoar, que aquela pessoa merece ou não merece. Então, e isso é justo, claro, isso é justo, é justiça humana. Porém, nós sabemos que o nosso Deus, ele não pensa como nós. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 19 diz: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Temos que entender que os nossos padrões de meritocracia não são os padrões de Deus para estas questões de abençoar ou não abençoar. Porque o nosso Deus tem os seus próprios parâmetros. Vamos ver uma passagem que se encontra em Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, nós devemos começar a entender desta maneira quando nós entendemos como Deus pensa. Mas, André, como Deus pensa? Como Deus avalia estas coisas? O nosso Deus, ele abençoa quem quer. Ele faz o que quiser. Ele é Deus. Ele tem os seus próprios meios de decidir as suas coisas. Isso é um fato. Diz em Romanos capítulo 8, versículo 33 o seguinte: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Vamos agora pensar naquele caso da prostituta, daquelas pessoas que vivem adulterando, ou seja, em erro, em vidas aí promíscuas pela vida. Vamos analisar. Se Deus fala, quem tentará acusação contra os escolhidos, quem somos nós para achar que uma pessoa que, segundo o nosso julgamento humano, está em desequilíbrio e por isso a julgaremos como condenada? Não é desta maneira. O Evangelho da Graça é um evangelho que nos dá uma metanoia, uma mudança de pensamento. Temos que começar a pensar diferente. Temos que começar a pensar como Deus. Porque Deus, ele tem os seus critérios e tudo que Deus faz é bom. Há uma passagem que diz o seguinte, que para os puros tudo é puro e para os impuros tudo é impuro. Nós que estamos hoje em graça, nós temos essa mudança de perspectiva de vida. Então, para nós, tudo é puro, porque nós somos puros. Nós saímos lá do sistema onde tudo é impuro. Ao ver uma pessoa embriagada, ao ver uma pessoa se prostituindo, mesmo adulterando, o nosso julgamento é o quê? De repulsa. Muitas das vezes, na ignorância nossa, a gente dizia que aquelas pessoas estavam condenadas. Hoje Deus já nos abriu a visão para que nós não vejamos assim. Por quê? Para os puros tudo é puro. Então, quando você olha uma pessoa em uma situação adversa, você pode continuar falando, ela é uma salva, sempre salva. E o que está nela é a carne, abençoado. A carne dela está ativada e ela vive por estas coisas. Então são pensamentos errados e faz com que as pessoas pratiquem estas coisas. Mas se nós tivermos a visão da impureza, nós não vamos nem chegar perto dessas pessoas. Ela precisa ser aclarada. E você é o vaso de Deus para que leve a palavra da graça para ela. Mas se você tiver uma visão conturbada das coisas, você não vai fazer desta maneira. Então nós não podemos entrar nesse viés que o sistema religioso caminha. Nós temos que alterar a forma de pensar. E há uma passagem que diz que é o suprassumo da graça, que a ninguém devemos conhecer segundo a carne.
2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, diz, assim que, daqui por diante, a ninguém abençoado, devemos conhecer segundo a carne. Então é assim, a proposta da graça, é essa metanoia, é essa mudança de mente, é nós olharmos, enxergarmos a pessoa e conseguirmos, através do Evangelho da Graça, atravessar o véu daquela pessoa, atravessar a carne daquela pessoa e ver lá dentro um espírito perfeito, uma pessoa iluminada, um espírito feito para reinar em vida. É isso que devemos pensar. E através de nós, com certeza Deus consertará também os caminhos daqueles que andam em promiscuidade, ok? Então, abençoado, eu fico por aqui. Se você, mais uma vez, tem se identificado com o nosso canal, eu peço a você, se inscreva. Graça e paz e até o próximo vídeo. Atenção para a coletânea de livros do Preterismo Completo.